Bom, então, uma coisa também que os anos 70, né, 60, 70 viram acontecer, foi o movimento gay, né? Então, no rastro ali da liberdade, no movimento de libertação sexual, você tem o começo de artistas transgêneros ou gays aparecendo assim, né? Talvez o maior expoente seja o David Bowie. Exatamente, esse cara aí foi um visionário do rock, né, chamado Camaleão do Rock, porque ele teve inúmeras fases, né, e cada fase ele foi aí um ícone a ser seguido, né. Sim, nesse movimento aí, talvez a gente deva salientar aí, né, ele sempre muito próximo do Freddie Mercury, que também já tinha uma cena ativista nesse ponto, e dizem que também teve um relacionamento com o Mick Jagger. Pois é, não, o David Bowie, né, pouca gente sabe, aquela música Rebel Rebel, ela fala sobre isso, né, ela fala sobre transgênero, né, em determinado momento da música ele fala que a menina é um rapaz e tal, então ele já tem essa mensagem. Então o David Bowie, né, que teve um relacionamento com uma transgênero holandesa chamada Romy Hag, eles tinham, né, ela tinha uma casa, uma boate ali em Berlim, onde ele ficou muito tempo, onde se reuniam vários artistas, inclusive Freddie Mercury. Então é um cara que era andrógeno já naquela época. Então essa época, anos 70, é interessante, é importante também, porque para o movimento gay, né, para as pessoas transgênero, você teve vários artistas que deram bastante visibilidade a essa causa. Bacana, né? E aí o feminismo vem junto, né? Porque tudo que era proibição ou malquisto ali ganhava força nessa época. Muito bacana. Sim. E, bom, e aí nós temos a terceira onda, né, do movimento feminista, que é dos anos 90 já, né, no final do século 20 para frente. Talvez a maior expoente desse movimento mais moderno é a filósofa Judith Butler, que até veio para o Brasil, causou ali confusão, né, vários manifestantes de direita dizendo que ela era abortista, enfim, né, aquele pessoal que a gente já conhece. Ela foi fazer uma palestra no Sesc, isso foi em 2018, faz pouquíssimo tempo, 2018 ou 2019. E, enfim, causou muita confusão, né, porque ela defende o quê? Que o gênero, ela é uma identidade social, não biológica. Então, que a biologia, ela não define os gêneros, né? Que tudo é fluido e tal. É uma teoria bastante polêmica, chamada Queer Theory, né? Que tem bastante discussão, mesmo entre o movimento feminista, bastante discussão sobre as ideias dela, mas enfim, ela é uma expoente dessa ideia. Então, o que a gente tem aí no final do século XX é uma multiplicidade de movimentos feministas. Tanto que a gente não pode nem falar, talvez, de feminismo, né, no singular, porque é tanto movimento... Cara, que abriu tanto leque, né, que sim, ficou uma coisa mais difícil de você classificar mesmo, na verdade, né? Sim, porque muita gente, inclusive, né, no caso daquela aluna que eu falei no começo do pod, quando eu perguntei por que ela era antifeminista, ela falou, não, porque eu sou contra essas mulheres que fazem manifestação pelada, né, e quer dizer, isso é uma parte do movimento feminista. Você tem movimentos mais radicais, exato, que fazem atos para chocar mesmo, mas isso não representa todo o movimento, né? Também tem a parte mais ideológica, né? Tem o movimento negro, feminista negro também, quer dizer, tem tantos movimentos feministas hoje em dia que é até difícil catalogar, né? Se você vai numa universidade hoje, você encontra vários grupos. Então a marca do movimento feminista atual, que começa no final dos anos 90, é essa multiplicidade de causas, né? LGBT, enfim. E as causas, elas são também múltiplas. Você tem tanto a defesa do aborto, quanto você tem a defesa dos direitos das pessoas LGBT hoje em dia, né? LGBT+, né? E também tem várias siglas. Sim. Aí. Essa sigla sempre aumenta, né? Sim. E justamente, né? Tem que aumentar mesmo.
E na música, né? Como que as mulheres... Essa época, eu gosto muito dessa época porque a gente teve um boom, né? A gente teve um crescente aí, década de 80, década de 90, 2000, e aí cada vez mais mulher na música. É claro que ainda não se compara o número de homens aí, expoentes, mas tem bastante, né? E aí eu vou destacar The Runaways, né? Runaways, eu acho que foi ali um start, né, no final da década de 70, começo da década de 80, e aí veio seguindo, né, uma imensidão de mulheres aí. Aqui no Brasil a gente tem Elis, que é, assim, genial para a época dela, falava de temas polêmicos, as letras também tinham esse engajamento social, né? E ao redor do mundo, aí depois a gente foi tendo vários exemplos, L7, né, a própria Nervosa, que é uma banda mais atual agora, né, se rompeu recentemente, mas provavelmente vai dar frutos, provavelmente vão virar 2 bandas aí, dizem, que aí é mais legal ainda, né. Uma coisa interessante, né, é que, por exemplo, a Cyndi Lauper, tem aquela música que é Girls Just Wanna Have Fun. Aquela música, na época em que ela foi lançada, ela dizia muita coisa, né? A gente acha que ela é uma música bobinha, né? Uma música dançante, mas na verdade ela também foi usada muito pelo movimento feminista, como um hino de libertação, né? Exatamente, né? Era aquela liberdade de fazer o que quer, sair no rolê, né? Com as amigas, tal coisa que pra mulher, na época que ela lançou, já não era tão bem visto, não. E você falou, bom, então temos que lembrar também da Rita Lee, né, cara? Sim, gigante Rita Lee. Até hoje, em posicionamento político impecável, né? Cara, e a Rita Lee é uma coisa impressionante. Agora, antes da quarentena, na escola que eu trabalho, nós fizemos um dia do Dia Internacional das Mulheres, né? Então nós falamos de vários assuntos e colocamos músicas, né? Discutimos músicas com a molecada. E é impressionante como algumas músicas da Rita Lee são extremamente atuais, né? A maioria das músicas dela, né, assim, você pega, ela passou pelo período da ditadura militar, né, da censura e tudo mais, teve música censurada, tinha contato com os músicos que foram exilados, né, Caetano, Gil e toda essa galera, inclusive foram professores dela, ela agradece eles até hoje por serem professores na parte de composição, no próprio violão, que é o instrumento que ela compõe, né? Então ela passou por um período onde era muito difícil e mesmo assim ela sempre mandou a letra, né? Nunca se escondeu e tá aí até hoje, né? Revolucionando. A última dela foi criticar a nossa ex-ministra da Cultura aí pela palhaçada toda que ela fez. Enfim, super atual sempre. E é uma cantora, assim, apesar de tocar o rock and roll, né, ela é uma cantora popular, isso que é interessante, né? Ela não é do underground e tal. Exatamente. Ela sempre deixa muito claro que a vertente MPB dela veio justamente de Caetano, Gil, os professores que ela sempre almejou, assim, e teve contato. Então ela tem essa brasileiridade, se é que se pode dizer assim, na veia, né? Muito bacana. Porque apesar de ser do rock and roll, ela tem música assim de vários estilos, né? Tem toada, tem balada. Então, você citou há pouco a questão do Nervosa, né? O Nervosa é uma banda de metal formada só por mulheres e elas começaram a fazer muito sucesso no exterior. Inclusive num gênero que não é muito considerado muito feminino, que é o thrash metal, né? Metal pesado, violentíssimo. E as meninas são boas, né? Só que quando elas se separaram recentemente, elas receberam uma enxurrada de mensagens machistas, né, cara? Levantou uma série de discussões na internet. E eu queria perguntar pra você, assim, como é que é a mulher nesse cenário da música, assim, de tocar à noite, de fazer parte de bandas? Como que é para uma mulher nessa área? Então, uma coisa interessante é essa exposição da mulher na noite musical, né? Porque, assim, eu como professor de música já dei aula para muita mulher e é engraçado que antigamente, assim, as meninas tinham
um pouco de vergonha de falar que queria montar uma banda, sabe? Ah, então, eu queria aprender contrabaixo, mas eu queria montar uma banda só de menina, né? Eu me lembro dessa aluna minha, Bruna, inclusive, beijão, Bruna. Não sei se você vai ouvir, mas ela tá firme e forte, cara, até hoje. Aí ela tá numa banda agora mista, se eu não me engano tem só ela de mulher, ou ela e mais uma, né? Mas ela já teve banda só de mulher, mas assim, também sofreu pra achar as meninas que realmente queriam, né? Então eu acho que o primeiro ponto que eu sempre vi foi assim, justamente as meninas não queriam porque tinham um certo receio, né, cara? Ah, como é que a gente faz pra, né, ficar tocando por aí? Acho que não vão gostar, acho que a família não vai gostar. Então eu sempre esbarrei muito com esse receio. E tenho amigos até hoje, né, mas também aí são amigos, assim, já mais extremistas aí, com esse pensamento mais fechado, que, meu, não querem mulher na banda porque acham que vai atrapalhar. Nossa, não quer porque acha que vai atrapalhar, é isso? Então, eu tenho amigos até hoje, assim, que falam, não, mulher nessa banda não vai rolar, né? Assim, Mas não dá maiores explicações, mas vai por esse lado, né? Infelizmente. você acha que ainda tem preconceito por exemplo, porque a mulher toca menos, alguma coisa assim, ou não?